Você acha que é possível mudar a sua história? Olá, bem-vindo a mais um vídeo e a discussão hoje é essa. Será que é possível mudar a sua história? Não estou falando de mudar o mindset, aquela coisa toda, não, de reprogramação neurolinguística. Eu estou dizendo o seguinte: será que é possível pegar tudo o que vem acontecendo com você reiteradamente, toda essa sequência que há muito tempo está na sua vida, é possível mudar isso? Será que aquilo que você acha que é o seu destino, será que é possível que é mudar? Pois eu te digo que sim, que é possível. E por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Porque hoje eu escutei uma história tão linda, mas tão bonita, uma coisa tão emocionante que eu fiquei pensando, falei, puxa vida, às vezes eu fico me perdendo em detalhes bíblicos aqui, em algumas coisas assim da teologia, do que o apóstolo disse, não sei aonde, na cidade tal, e às vezes as coisas simples acabam passando. E o evangelho, apesar de ter muita coisa para ser estudada, apesar de haver tanta coisa complexa, a mensagem do evangelho ela é tão simples que uma pessoa com capacidade intelectual baixa, com uma formação acadêmica pequena ou inexistente, todo mundo é capaz de entender a mensagem do evangelho. É por isso que uma pessoa sem preparação nenhuma, que fala bíblia, bicicleta, uma pessoa que fala tudo errado, ela consegue chegar para uma pessoa de um nível cultural super sofisticado e falar assim, olha, eu tenho uma mensagem para você. Jesus te ama. Jesus é Deus. Jesus morreu e ressuscitou naquela cruz. Ele pagou pelos seus pecados. Se você aceitar, se você crer, se você se arrepender, se você se batizar, você pode ser salvo. Abre um parênteses que o batismo não é condição para salvação. Ok? E voltando então à história tão linda que eu ouvi. Eu vi a história de uma moça e essa moça passou muita dificuldade na sua vida. Ela teve aquela infância que ela tinha que pedir comida para os vizinhos, porque o pai tinha muitos problemas, por exemplo, com bebida. Ela teve uma vida muito triste, muito sofrida, mas ela não conta isso dessa forma não, viu? Você nem sonha que ela tem isso no seu passado, que ela é uma pessoa radiante, uma pessoa feliz. E hoje ela tem uma vida maravilhosa, ela é casada, ela tem filhos trabalhadores, bonitos, um marido que ama muito ela, uma vida extremamente abençoada. E o que virou essa chavinha? Foi Jesus que virou essa chavinha na vida dela. Uma história linda, eu não vou ficar dando detalhes aqui, eu não vou ficar expondo as pessoas que eu conheço, mas que história bonita. Me emocionou profundamente. E eu sei que tem muita gente que está me assistindo agora. Tem muita gente que eu conheço, porque eu publico nas 3 redes sociais. E toda vez que eu falo isso, os algoritmos me odeiam, me detestam e não entrego o vídeo para ninguém. Mas para as pessoas que me assistem no Instagram, são pessoas que, pelo menos visualmente, eu conheço, que eu já tive interações. Quem me assiste no YouTube, muita gente eu não conheço pessoalmente, são pessoas que se inscrevem. Eu estou, sei lá, acho que com uns 4 mil inscritos ali no meu YouTube. E no TikTok, sei lá, tem vídeos que às vezes tem nada de visualização, mas tem vídeo que tem 5 mil, 10 mil visualizações. Então eu falo para muita gente que eu não conheço. E nesse universo todo, com certeza tem pessoas aqui sofrendo, pessoas com uma história de um azar, uma tragédia atrás da outra, tudo dá errado. Então eu queria mostrar para vocês, com base na Bíblia, que sim, que é possível mudar a sua história sem você depender de um coach, sem você depender de uma reprogramação neurolinguística, sem você ter que ficar pensando em mudar o seu mindset, sei lá, essas coisas todas assim. Então, é possível mudar a sua história. E eu vou te dar um exemplo super bonitinho. É um exemplo que está narrado nos 3 evangelhos. Está lá em Mateus 8, está lá em Marcos 4 e está em Lucas 8. Que é uma sequência de Jesus. Jesus tinha atravessado um mar. Na verdade é um lago gigantesco, a gente vai chamar de mar, né? E
uma tempestade terrível, ventos tempestuosos, todo mundo no barco achando que ia morrer e Jesus estava dormindo ali, numa boa. Aí o pessoal falou, não se te dá que morramos, ou tipo assim, você não se importa, a gente vai morrer aqui. E Jesus acorda, acalma a tempestade, silencia o mar, fala, como vocês não têm fé nenhuma. Então vamos pegar assim, essa sequência que nós estamos falando. Jesus tinha acabado de acalmar o mar. Imagina, como que alguém, com a sua palavra, faz uma tempestade, um vento, uma coisa... Imagina que você está em alto mar, um tufão te atingindo, e de repente uma pessoa dentro do barco, no caso de Jesus, fala assim, mar, aquieta-se, vento, para, e tudo para. Então nós estamos vindo dessa sequência de acontecimentos. Eles estavam atravessando para o outro lado da Galileia, e Jesus acalmou o mar. Aí eles desembarcam numa praia, numa região que algumas traduções chamam de Gadara, outras de Gesara. Então alguns tratam isso como milagre do endemoniado gadareno, outras como do gesareno, não importa o nome. Lá em Mateus fala de 2 endemoniados. Já em Marcos e Lucas fala só de 1. Muita gente fala então que a Bíblia está errada. Não. Não é porque um fala de 2 e o outro fala de 1. Porque o que fala de 1 não explicita que tinha só 1. Ele pode estar narrando apenas 1 e não omitiu o outro. Mas isso não importa. Vamos ver que história bonita que a gente tem aqui. Uma história bonita mesmo. Então a gente está aqui em Lucas. Lembra do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas, João. Então a gente está em Lucas 8, versículo 26. Ok? Então vamos ler aqui. Que bonito. Navegaram para a região dos Gerazenos. Eu grifei aqui porque pode ser chamado também de Gadarenos. Ok? Talvez você escutou essa história do seu pai, da sua mãe, da sua avó, como endemoniado gadareno. Dá na mesma. É que eu uso a nova versão internacional, e a nova versão internacional usa dessa forma aqui. Então, navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele o endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados e as mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. Estes imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos pastava naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, olha o meu grifo aqui, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo: Vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele.
Jesus foi para uma região gentílica, então era um povo que não era judeu. Os gentios é quem não era judeu e não era samaritano, ganhava o título genérico para os judeus, né, de gentio. E Jesus chegando nessa terra de um povo que criava porcos, vamos abrir um parênteses, para os judeus o porco era um animal imundo, digamos que o mais imundo na percepção deles. Eles não podiam encostar num porco, eles podiam nem sonhar em comer carne de porco. Então, é um povo que, para os judeus, já não valia nada. Aí, no meio desse povo que não valia nada, porque na cabeça deles quem criava porco mexia com a coisa mais imunda, mais impura que existia. Não bastasse eles serem criadores de porcos, ainda vem um endemoniado. Esse endemoniado vivia nos sepulcros, nos túmulos. Aí outra coisa que judeu não punha nem a mão, era num túmulo. De tão nojento que era para eles, era uma coisa totalmente impura, proibida para eles ficar tocando num defunto, num túmulo. Agora você imagina uma pessoa que vivia nos túmulos, que era de uma região de criadores de porcos, vivia no meio dos túmulos e ele rasgava suas roupas e ficava nu. Dá para você ter noção que isso era ralé, da ralé, da ralé do ser humano. Isso era o ser humano na pior situação possível. Então, você está pensando numa história triste? Esse cara tinha a pior história possível. Imagina você não poder ficar com a sua família porque você é um endemoniado. Imagina você ficar pelado aí no centro da sua cidade, saindo correndo pelo cemitério. Ele era louco, pirado, atormentado e sofria muito. Deixa eu trocar de tela aqui para você me ver inteiro. Ok. Ele sofria muito. Então, pensa numa história triste, é a história desse cidadão que a Bíblia não fala o nome. E o que Jesus faz? Jesus ordena simplesmente para o Espírito sair. E o Espírito falou, mas Jesus, Filho de Deus, do Altíssimo, você veio aqui antes da hora. Por que pergunta se Jesus veio antes da hora? Porque quando Jesus voltar, definitivamente o diabo, seus anjos e todo mundo que não é salvo vai ser jogado no abismo, vai ser jogado no lago de fogo que nunca se extingue, vai para o inferno, você vai para uma situação terrível. Isso é quando Jesus voltar. Então o demônio lá está falando assim, escuta, mas você veio antes da hora? Veio atormentar antes da hora? E Jesus não veio atormentar antes da hora. Jesus não ia aniquilar, não ia já jogar esse demônio, esse diabo já direto para o abismo. E ele fala, qual que é o teu nome? Ele fala legião. Legião é para dar a ideia de que eram muitos. Por exemplo, uma legião romana era de 3.000 a 6.000 homens. Olha a situação desse demônio. Sei lá, 6.000 demônios dentro dele, 3.000 dentro dele. Eles imploram, então deixa a gente entrar naqueles porcos. Para um judeu ouvindo essa história nessa época, ele fala assim, tá trocando 6 por meia dúzia, né? Tá saindo de um cara aí que é imundo para ir para um animal imundo que se dane morrer. Mas para quem vivia naquela região, era a subsistência deles. E Jesus deixa, então, talvez porque não era a hora ainda de dar cabo desses demônios, né? Deixa entrar nos porcos e os porcos se atiram no precipício. O fato é que o cara fica instantaneamente liberto. A sua vida é transformada instantaneamente. E eu vou voltar aqui para a gente ver. Olha aqui o meu grifo. As pessoas saíram, contaram na região, contou para todo mundo foi lá ver o que tinha acontecido. E como é que as pessoas encontram esse homem? Vestido em perfeito juízo e ficaram com medo. Vestido, o cara só andava pelado, em perfeito juízo, o cara estava abilolado. Deus restaurou, Deus mudou, Jesus mudou instantaneamente a vida dessa pessoa. Mas foi de um modo instantâneo, foi uma coisa muito rápida. E esse homem se derreteu por Jesus, ele queria ir junto com Jesus. O pessoal expulsa Jesus dali, Jesus fala, tá bom, né? E o cara fala, deixa eu ir junto. Aí o que Jesus responde para ele? Não, vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a vocês
fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Deus pode mudar a sua história hoje, agora, já, imediatamente. Como? Com você entregando a sua vida para Jesus. A sua história pode mudar. Eu estou falando aqui de prosperidade, de vida boa, não. Estou dizendo que Deus pode mudar a sua vida. Você vive uma realidade, você pode passar para uma outra realidade, uma realidade abençoada. Você vai ter lutas, mas você vai ter lutas abençoadas por Deus. Você vai ter uma paz que excede todo o entendimento. Meu vídeo já está longo, já estourou o tempo. Eu vou ter que editar ele e colocar minha voz um pouquinho mais rápida para caber, porque tanto no Instagram como no TikTok, o máximo permitido são 15 minutos. No YouTube eu posso falar quanto eu quiser, é uma beleza. Então, no YouTube eu não vou adiantar quem me assistir no YouTube. Aliás, no YouTube, o meu nome é Daniel Tetel. Se você quiser se inscrever, se você quiser ativar a notificação, se você quiser comentar alguma coisa, sabe quando você comenta no vídeo, o vídeo tem mais alcance. Então, no YouTube é Daniel Tetel. Lá no TikTok, o nome é Vitamina Bíblica, tudo junto. Você digitou Vitamina Bíblica, você me encontra no TikTok. E o Instagram, que é só pessoas conhecidas, ali no Instagram é o Prof. Tetel. Ok? Então, Deus pode mudar a sua história? Sim, de uma maneira poderosa. Não estou vendendo prosperidade aqui, mas eu estou falando que você pode encontrar aquela paz que você nunca teve. E você encontrando aquela paz que você nunca teve, você agora tendo Jesus como seu irmão mais velho. Agora é Jesus que fica direto lá com Deus, intercedendo por você. É lógico que a sua vida vai mudar. É lógico que se você é uma pessoa nervosa, você vai passar a ser uma pessoa calma. Se você é uma pessoa que vê sempre tudo nublado, você vai conseguir ver dias claros, bonitos. Se você não consegue respirar, porque você tem uma dor no peito, você vai respirar de peito aberto e você vai querer falar para todo mundo das maravilhas que Deus fez na sua vida, que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida de um modo miraculoso e tudo mais de bom que puder pensar. A gente volta aqui no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tudo de bom. Tchau, tchau.